Boas noites, meus irmãos, caros amigos. Acredito que alguns irmãos devem estar bem lembrados que dia é hoje. Hoje é um dia muito especial para cada um de nós que fazemos parte da família conhecida por Segunda Igreja Batista do Porto. É exatamente, hoje estamos no dia 22 de abril do ano de 2020. Faz hoje 92 anos que esta comunidade foi organizada, biblicamente organizada, com base de um grupo de crentes evangélicos pertencentes a algumas igrejas aqui da área do Grande Porto e que entenderam que na zona oriental da cidade precisava se organizar ali uma comunidade, porque a primeira ficava na parte, podemos chamar, ocidental da cidade, que é na Rotunda da Boa Vista. E, meus irmãos, apesar desta situação de confinamento em que nos encontramos, não podemos deixar de marcar, de assinalar esta data, este momento. E orando, pensando, refletindo, e, meus irmãos, o texto que mais veio à minha cabeça, à minha mente, é o Salmo 118 e, brevemente, apenas 2 versículos. O verso 24 e o verso 25. O 24 diz: "Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, no Senhor, em Deus." E o outro versículo logo a seguir, o 25, diz: "Oh, salva, Senhor, nós te pedimos. Oh, Senhor, nós te pedimos. Salva, prospera." E é exatamente nestes 2 versículos que queremos refletir brevemente. O verso 24, como já vimos, diz: "Este é o dia." E, meus irmãos, a palavra Yom, traduzida em português por dia, tem estas várias opções, entre elas de um espaço de tempo, um dia ou jornada de trabalho, e também é o espaço que tem manhã e tarde, como diz Gênesis capítulo 1, que é um tempo de vida, e melhor ainda, é hoje, o dia de hoje, este momento. Meus irmãos, o dia de hoje é o dia 22 de abril. É o dia que fez o Senhor. Foi Deus que criou as condições, tocou o coração das pessoas, moveu aquele grupo e os impeliu a juntarem-se para formarem uma nova comunidade evangélica batista na cidade do Porto. Foi realmente o dia do Senhor. O Senhor que fez aquele dia. No programa dele. E o povo, os nossos irmãos daquele tempo, sentiram o toque, sentiram-se impelidos, juntaram-se, organizaram-se e criaram aquela que hoje a Segunda Igreja Batista do Porto e que está a celebrar 92 anos. É interessante, logo a seguir diz que este é o dia que fez o Senhor. Meus irmãos, é que uma igreja cristã, uma igreja evangélica, não é obra de A, B ou C, da família A, a família B ou família C. Há muita ilusão, fomos nós. Qual nós? A Bíblia diz que esse dia foi obra do Senhor. E, com certeza, que se sobrevivemos
92 anos não se deve a mim, a ti, ou à sua família, ou à sua antiguidade, mas deve-se ao Senhor, é obra do Senhor. Daí o salmista dizer que regozijemo-nos e alegremo-nos, né? Alegremos-nos nele, no Senhor. Meus irmãos, como é que aquele homem naquele tempo, o salmista, foi capaz de chegar onde chegou naquele tempo e que muitos de nós ainda hoje não somos capazes de chegar? Vivemos na ilusão de que ainda somos nós, porque pela idade, pela antiguidade, pelos anos, pelo nome da família, em que somos os obreiros da igreja. Não somos nada, não somos nada. O obreiro da igreja é o Senhor. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Mas, meus irmãos, a segunda parte está no verso 25. Isso já diz respeito a cada um de nós, a si, a mim, a sua família, minha família, a sua casa, a minha casa. Sim? Porque diz, é uma oração, para que este dia que fez o Senhor se perpetue, se repita, como dizemos nos aniversários normais nossos, ou de alguns dos nossos, né? Que esse dia se repita por muitos e muitos anos, meus irmãos, para que este dia se repita por muitos e muitos e muitos anos, por gerações e mais gerações, que é preciso fazer isto do verso 25. Esta oração, salva, Senhor. Salva. Isto permita que essa comunidade que se reúne ali na Rua do Moreira, no número 161, irmãos, né? Nós que nos reunimos ali, precisamos de suplicar, pedir ao Senhor que este dia se repita por muitos e muitos anos. Né? Mas diz aqui, salva, Senhor. Ai, meus irmãos, porque, apesar dos 92 anos que estamos a celebrar, e outras igrejas por esse mundo fora pela história, muitos e muitos anos, sabemos que há igrejas que se extinguiram, pura e simplesmente desapareceram. E aqui a antiguidade não é um posto. O facto de estarmos a celebrar 92 anos não significa que automaticamente a nossa sobrevivência está garantida. Ainda outro dia ouvia um pastor que visitou a cidade de Erfurt, lá na Alemanha, e o templo, a catedral onde o Lutero pregava, que as pessoas não cabiam lá dentro, e então do lado de fora se juntava mais gente do que aquelas que podiam caber lá dentro. Só que nos dias de hoje, esse pastor que visitou aquela igreja com um grupo de crentes da sua igreja, no dia anterior passaram por lá e viram o horário dos cultos. E então, pensando que a igreja onde pregou Lutero deve ter lá muita gente, e então foram um pouco mais cedo para garantir o lugar. Meus irmãos, para surpresa deles, quando chegaram, faltavam 5 minutos, ainda não estava ninguém. Faltava 2 minutos, ainda não estava ninguém. E quando bateu a hora certa, pois, meus irmãos, o pastor começou o culto. E quem é que estava lá? Era o pastor e o organista. Mais ninguém. E então as outras pessoas que puderam estar lá dentro e a participar do culto era o grupo de visitantes desse pastor, que nem era da Alemanha, era de um país da América Latina, estavam a visitar
fazer uma visita acompanhando, digamos, os principais momentos da reforma protestante na Alemanha. E, meus irmãos, isto não acontece só na Alemanha. Pode acontecer conosco. Pode acontecer dentro de nós. Por isso, meus irmãos, esta oração do salmista também deve ser a nossa oração. Oh, salva, Senhor, nós te pedimos. Oh, Senhor, nós te pedimos que haja prosperidade, no sentido de vida, de gente, povo, almas perdidas. E entre essas almas perdidas estão os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos familiares. Digam lá, meus irmãos, se não é uma excelente razão para, por um lado, nos alegrarmos pelos 92 anos, por outro, termos consciência de que precisamos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, principalmente em oração, para que o Senhor salve, livre a nossa igreja de extinção. Meus irmãos, pensa lá um bocado. Há quantos anos é que o irmão ou a irmã está na igreja? Nesta segunda igreja. E quantos de sua casa fazem parte da igreja, da comunidade espiritual? Quantos já visitaram aquele lugar por sua iniciativa? Com quantas pessoas é que este ano o irmão já partilhou o Evangelho? Ou nos últimos 10 anos? Meus irmãos, o apóstolo Paulo dizia que quem não tem cuidado dos seus, como é que pode tomar conta da casa do Senhor, da casa de Deus? Oremos, supliquemos e, meus irmãos, celebremos o passado, como diz aqui o verso 24, mas oremos pelo futuro da nossa igreja, ou melhor, da igreja do Senhor. Que Deus nos ajude. Amém.